Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube com cursos virtuais para você aprender Bíblia de verdade. E continuamos a nossa caminhada pelas leituras da liturgia dominical no nosso curso bíblico Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. A partir deste vídeo, você vai notar duas mudanças. A primeira delas, você logo vai perceber que aqui temos somente um recorte daquilo que são as nossas aulas toda terça-feira à noite do nosso curso bíblico Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. A segunda mudança é que eu não estarei sozinho. Comigo leciona a professora Rita de Cassialó, formada especialista em Sagrada Escritura e que também, toda terça-feira, colabora no nosso curso. Ficou interessado? Ficou interessada? Veja os links na descrição desse vídeo e mais ao final darei outros detalhes. Mas vamos agora para as leituras do nosso encontro. Nós vamos estudar as leituras do quinto domingo do tempo comum, do próximo dia 9 de fevereiro, e a primeira leitura é tirada da primeira parte do livro de Isaías, depois o Salmo 137 ou 138, depois um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas, como sempre, iniciamos com o texto do Evangelho. Em todo o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo está sempre agindo. É quase que uma ladainha. Vocês podem percorrer folha por folha, capítulo por capítulo, vocês vão observar sempre. O Espírito conduz Jesus, o Espírito conduz né, João Batista, Maria, Isabel. Lembra do Evangelho da infância, né? Tá plena do Espírito Santo, Zacarias, Simeão, que foi a leitura desse final de semana, né? E o próprio Jesus. Então, depois do capítulo 2, no capítulo 3, a primeira ação de Jesus, vocês vão perceber no Evangelho de Lucas, que o Espírito guiou, o Espírito conduziu o tempo inteiro. Essa é o forte do Evangelho de Lucas. Capítulo 4, 14 até o 9, 50, o ministério de Jesus na Galileia, né? Então, é dentro deste bloco que está a nossa leitura de hoje. E dentro desse grande bloco, Lucas quer responder várias perguntas. Quem realmente é Jesus de Nazaré? Aquilo que nós vimos também no ano passado, a preocupação de Marcos em responder quem foram seus discípulos, né? Quem foram seus primeiros discípulos, como Jesus se relacionava com os líderes judaicos e o que Jesus ensinava e praticava, incluindo os milagres, né? Que está dentro de toda a questão do ensinamento. E também demonstrar que tudo o que Jesus fala e faz é com a força do Espírito Santo, que é aquilo que eu falava no início, né? O grande tema, ou pelo menos quase que um alinhavo no Evangelho inteirinho, isso é um cuidado muito claro de Lucas, mostrar que toda ação é conduzida pelo Espírito Santo. Nós temos aqui o capítulo 5, que é a nossa leitura de hoje, né, de 1 a 11, é o encontro com os primeiros discípulos. Na comparação com Mateus e Marcos, nós temos uma diferença em relação ao relato de hoje. Mateus e Marcos, dois relatos de vocação. Jesus passa, vê alguém trabalhando e chama, né?
Jesus chama, a pessoa deixa tudo e o segue. Lucas, ele engorda, ele acrescenta, ele amplia esse relato dentro da questão da vocação dos primeiros. Nós temos ali, no versículo 3 um ensinamento, e o milagre no 4 a 10. Não é só o chamado, nós temos quase que uma preparação, né, nesse ensinamento, no versículo 3, e ali uma ação de Jesus de poder e conhecimento. Em Lucas, os milagres estão sempre ligados ao ensinamento. A pesca milagrosa de hoje serve de ponte entre o ensinamento e o chamado de Pedro, né? Então, você tem o ensinamento, Jesus manda lançar as redes, eles acham estranho porque não tinham pescado nada, aí acontece a grande pesca e depois ele convida Pedro. O trecho de hoje é a versão lucana de João. Lá no capítulo 21 do Evangelho de João, nós temos a pesca milagrosa. Ela pelo menos o trecho ali que aparece a pesca, é semelhante à de Lucas, ou Lucas se utilizou de João, alguém pegou de alguém. Mas lá Pedro arrasta as redes sozinho, cheio de peixe. Podem reler lá o capítulo 21. A finalidade daquele relato é outro, que num outro momento a gente pode estar estudando. No versículo 1 e 2, diz o texto: logo cedo os pescadores voltam da pesca, lavavam as redes, só pegaram sujeira do fundo do lago, não pegaram nada, né? Não vou dizer que sapato velho, porque naquele tempo acho que nem sapato velho pegava quando não aparecia nada na rede. No versículo 4 avança para as águas mais profundas, que é aquilo que Jesus sugere, né? O convite aqui é para ser ousado, não ficar só na zona de conforto, né? Quer dizer, o pessoal gosta muito disso, avançar as águas mais profundas, numa questão de espiritualidade, mas aqui é uma proposta pastoral. Então, quer dizer, deixar aquilo que é a nossa zona de conforto, ir além, né? Então, que é a proposta de Jesus. Nós nos cansamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes, né? Então, o Senhor não entende nada de pescaria, o horário não é bom. A mesma coisa vocês encontram lá no capítulo 21 de João. Quer dizer, se o pescador joga as redes à noite e recolhe de manhã. Jesus aparece no início do dia, que isso também é outro dado interessante, e pede para lançar as redes. Quer dizer, nós vamos fazer isso porque por causa da tua palavra, mas vou atender só porque teu ensinamento me convenceu, né? Que seria mais ou menos isso que os discípulos estão dizendo para Jesus. No versículo 6 e 7, uma inesperada e enorme quantidade de peixes, que aí é também semelhante a João. Pescadores precisam de ajuda de quem está no outro barco para poder arrastar a rede. No versículo 8, Pedro apresenta um obstáculo. Sai de perto de mim, porque sou pecador. Para Jesus isso não é problema, né? Quer dizer, ele reconhece Jesus com autoridade, pelo ensinamento, não podemos esquecer, e pela pesca milagrosa, né? E aí Pedro se reconhece como pecador e pede para Jesus se afastar. Então, não temas, de agora em diante, você vai ser pescador de gente. Teus pecados não são desculpa para você não trabalhar comigo.
Quer dizer, nossos defeitos não pode ser desculpa para a gente não atuar na evangelização, no nosso trabalho. No versículo 11, não só Pedro, mas também os outros deixam tudo e seguem Jesus, que significa ser pescador de homem, comparação, e inversão. O pescador tira o peixe da água e coloca no barco para morrer. Pedro vai tirar pessoas do mundo e colocar na igreja para viver. Então, a inversão, daí que é a questão de ser pescadores de homens, dentro desse conceito, né? Quer dizer, o pescador tira o peixe da água para morrer. O chamado nos coloca nesta missão, trazer para viver, trazer para a igreja, para ter vida e vida em abundância, como diz João. E então, o que você achou? Bonita explicação, né? Olha, vamos agora então para a primeira leitura. O que nós temos na leitura de hoje? Em primeiro lugar, temos a data, que ele fala ali, o ano da morte do rei Osias. Então é de 740 a.C. Então já bastante tempo. E ele diz lá que viu uma teofania, né? Teve fogo, fumaça, um terremoto que as portas, as janelas do templo tremiam. Teve um terremoto. E que são os típicos sinais da entrada de Deus no mundo físico. Então, a teofania é sempre Deus que está entrando no mundo físico e entra arrebentando tudo. É muito comum, são vários relatos na Bíblia assim. E aí aparecem estes serafins. Agora prestem atenção no seguinte: nós costumamos falar que serafim é anjo, mas não é. Pelo menos não na época do Isaías. Não são anjos. Esta palavra aí, serafim, que quer dizer um bicho, um ser celeste que, que é feito de fogo ou que cospe fogo, quase que um dragão, né? Por isso que, ou seja, no tempo de Isaías é uma espécie de serpente com asas. É só num período bem posterior que serafins e querubins serão identificados com anjos, mas muito tempo depois. Só que isto é uma simplificação. No tempo de Isaías, era outra coisa, é um outro tipo de ser. Tá lá, é um ser celeste, mas não é um anjo, é outra coisa, né? E quando então Isaías tem toda esta visão, e até tem um trecho do santo lá, né? Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, a terra está cheia de sua glória. O santo que a gente canta na missa, a primeira parte, foi baseado aí nesse episódio de Isaías. E aí o Isaías fica desesperado e levanta o problema, que é algo muito comum quando alguém presencia a chegada de Deus e levanta um problema. Eu estou perdido aqui, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros e eu vi o Senhor da Glória. E aí, como também acontece neste tipo de relato de vocação ou de entrega de missão, o serafim, aí na apostila de vocês corrijam, tem um erro, está escrito anjo, corrijam porque é serafim. Né? O serafim elimina um problema. Ele, com uma tenaz, ele pega uma brasa e cauteriza a boca de Isaías. E purifica. Agora que os lábios, esta brasa tocou teus lábios, estão puros. Mas é uma coisa muito estranha, porque o serafim é um ser de fogo. Por que ele não pegou a brasa com a mão? Precisou de uma tenaz, né? Ou por que ele encostou diretamente o dedo na boca do Isaías? Quer dizer, o relato é cheio de detalhes que a gente deveria prestar atenção e se questionar. Então, o serafim, um dragão de fogo, um bicho de fogo, né, que pega fogo, com uma tenaz cauterizou a boca de Isaías. E aí, esta ação do serafim
equivale a dizer, ó, se isso era um problema, agora não é mais. Se o fato de você ter lábios impuros, viver no meio de um povo impuro, se isso era um problema para você se comprometer comigo, agora não é mais. Vocês lembram lá no Evangelho, a mesma coisa, né? Ah, eu sou pecador. E Jesus diz o que para Pedro? Para mim, isso não é problema. Agora, a mesma coisa, né? Para mim, isso não é um problema. E aí vem aquilo que eu estava dizendo, né? Javé, dá uma de braço curto. Quem será? Puxa, estou precisando mandar alguém. Quem será que tem alguém que eu possa mandar? E o Isaías se oferece. Então a gente vê todo um processo, uma experiência de Isaías, né, que agora, como ele não tem mais desculpa, a única resposta que ele pode dar é esta: bom, eu estou aqui, o Senhor pode me enviar. E aí, você já sabia alguma coisa de tudo isso? Olha como o livro de Isaías é muito bonito e esta cena da chamada vocação de Isaías tem uma série de surpresas ali dentro. Vamos então ver como o Salmo responde a esta primeira leitura. Recordando que os salmos não são todos iguais, os salmos têm gêneros literários diferentes, e um dos gêneros literários é a ação de graças. O que caracteriza o salmo de ação de graças? O salmista superou uma situação muito difícil. Estava um perigo, perseguição, uma doença, uma tragédia pessoal ou nacional. A tragédia foi superada, a dificuldade foi superada, e agora que o perigo passou, ele agradece a Deus. Então, este canto de ação de graças, a princípio, ele estava ligado a um sacrifício, mas na impossibilidade de fazer o sacrifício de ação de graças, o salmista faz o canto de ação de graças. É mais ou menos como a gente em casa, apesar de não estar na missa, faz o canto de comunhão. Lembra do canto de comunhão, né? E recorda aquele momento. Agora, o Salmo 137 ou 138 é uma ação de graças para cantar no templo, que é muito interessante. Portanto, ele começa, né, diante dos anjos ali, né? E aí já tem um problema. Por quê? Na nossa tradução litúrgica, dá diante dos anjos. Mas algumas traduções colocam diante dos deuses. E aí que coisa curiosa, olha só. Se for anjos, quer dizer que o salmista está lá. Que coisa curiosa. No templo de Jerusalém houve um tempo em que havia imagens de anjos, ou talvez dos tais dos querubins, serafins que sejam, né? Quer dizer, houve um tempo no templo de Jerusalém que havia imagens. E segundo alguns historiadores, até uma imagem de Javé existia. É só num período posterior que todas as imagens foram varridas. Então, quer dizer que, se for anjo, o que, que acontece? O salmista está no templo de Jerusalém, né, provavelmente voltado lá para o lugar da arca ou algo semelhante, e diante dos anjos, quer dizer, tem as pinturas, as imagens dos anjos, mais ou menos como se a gente tivesse hoje na igreja com todas as imagens dos santos, já está dizendo, tá junto com os santos aqui, nós estamos cantando, né? Ah, em qual Bíblia tem anjo? Assim está no grego e assim está no latim. O latim usou o grego, então no grego está diante dos anjos. Mas poderia ser diante dos deuses. E se for diante dos deuses, quer dizer que o salmista está descartando os ídolos pagãos e reconhecendo que foi Javé quem salvou. Quer dizer, diante dos deuses, ó, vocês aí não valem nada. É Javé quem me salva. Então ele está, sim, provocando, desprezando os deuses. E assim está no hebraico.
E aí então vem a pergunta: como é que está na tua Bíblia? Procure a tua Bíblia, espero que vocês tenham trazido. Essa mania de vir para a aula sem trazer Bíblia não dá muito certo, né? Mas veja aí na tua Bíblia como que está. Continuando o nosso salmo, nós temos ali, nos versículos 2 e 3, uma promessa de ação de graças e a motivação, né? Invoquei o Senhor e foi salvo. Esta é a motivação. Por que que eu estou prestando uma ação de graças? Porque eu estava numa pindaíba, estava sofrendo, invoquei e o Senhor me salvou. E nos versículos 4, 6, tem uma contraposição: os poderosos e os humildes. Tem lá, os poderosos, os reis da terra, também te louvarão e dão graças. E talvez daí tenha aquilo que já foi falado, que algumas versões antigas, incluindo modernas, no versículo 1, traduzem juízes poderosos, né, os prepotentes. E, como eu falei, tem uma contraposição, porque no versículo 6, que é omitido na nossa liturgia, tem lá que o Senhor salva o humilde, mas despreza o soberbo. Se vocês procurarem lá no versículo 6, vão encontrar isso. No versículo 7, tem a mesma certeza, quase que repetição do Salmo 22 ou 23, versículo 4. Ainda que eu caminhe no vale tenebroso, nenhum mal temerei, porque tu estás comigo. É o que o salmista diz no nosso salmo de hoje, no versículo 7. E já indo para o fim do salmo, né? Isso tudo para dizer então que no meio da tribulação, Javé salva o salmista, então ele está aí, está fazendo esta profissão de esperança, esta certeza, e ele repete lá no versículo 8 a ideia de que Javé não faz as coisas pela metade. Isto, ao mesmo tempo, é uma certeza, mas também é um desejo, né? O Senhor completará em mim o começado, certeza. Senhor, não abandone a obra das tuas mãos, desejo. Olha, ficou surpresa? Ficou surpreso com este salmo? Pois é, a gente às vezes reza ou canta o salmo sem nem entender direito o que está acontecendo, não é verdade? Então, vamos para a segunda leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O que nós temos na leitura de hoje, né? No versículo de 1 a 3, a primeira parte, uma introdução solene de um assunto novo, ênfase na cadeia de tradição, né? Paulo recebeu, Paulo anunciou e os coríntios acreditaram, né? Não os corintianos, os coríntios, né? Então, Paulo recebeu, Paulo anunciou. O projeto missionário aqui presente. Então, dentro desse aspecto, do 3b até o 7, o Evangelho de Paulo é segundo as Escrituras, né? O, vocês, um dia que não tiver nada para fazer na vida, né, ou que à noite perde o sono, pega a carta para ler. As cartas autênticas de Paulo, que são 7, vocês vão perceber que ele sempre usa, ele foi o primeiro, aquilo que nós vimos em Marcos, a utilizar a palavra evangelho. Aquilo que ele anuncia é evangelho, é a boa notícia de Jesus Cristo ressuscitado. Então, Paulo utiliza muito, nós anunciamos o evangelho da verdade, o evangelho de Jesus Cristo. E dentro dessa escritura vem a questão da ressurreição, que não deve ter sido tão fácil aceitar. E aí a pergunta para vocês é: qual livro do Antigo Testamento fala da ressurreição corporal? Então, nenhum dos livros do Antigo Testamento fala sobre a ressurreição corporal. Mas vários livros judaicos do tempo de Paulo falam sobre isso. O primeiro livro de Enoque, mas o livro de Enoque
não é texto, não está dentro da Bíblia, né, que está dentro dos apócrifos. O testamento dos 12 patriarcas também falam, o testamento de Abraão e o quarto livro de Esdra e outros livros que seriam, para nós hoje, apócrifos. Para o judaísmo do tempo de Paulo, esses livros eram canônicos. Lembra que o cânon judaico ainda não está estabelecido. Então, nesses livros, sim. No Antigo Testamento que nós temos e que os judeus têm também, não tem nenhum livro fala da ressurreição corporal. Então, Paulo está afirmando, está trabalhando com a comunidade, porque isso é algo muito novo. Apesar de ter esse material, mas a comunidade precisa entender essa ressurreição. No versículo 8 ele fala da aparição pessoal, né? Mas aqui Paulo não dá detalhe, ele diz que apareceu a ele, né? E em Gálatas 1, que depois, antes de dormir, vocês podem dar uma olhada, é a única vez que Paulo escreve sobre isso, ele mesmo falando da aparição do Senhor a ele, mas sem muito detalhes, diferente do que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, principalmente Atos 9. No 9, de 1 a 18, é todo um relato. Lembrando, aqui nós temos tanto a carta aos Coríntios como a carta aos Gálatas, essas duas é certeza que foi escrito por Paulo. Atos dos Apóstolos, não. Então, o relato que fala da aparição de Jesus a Paulo, em Atos dos Apóstolos, é muito mais um texto mítico do que algo, senão Paulo teria contado com todos aqueles detalhes, né? E aí, no 9 a 10, como Paulo vê seu próprio ministério, que aí nós já lemos esse trechinho, né? Eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais que os outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. A minha risadinha aqui é porque Paulo, ele não perde a chance de dizer que ele trabalhava muito, até mais que os apóstolos, que isso é coisa de Paulo, né? Portanto, o ministério, Paulo se coloca, né? Lembra que tanto no livro de Isaías, como na primeira leitura, a questão, eu sou indigno, eu sou pecador, meus lábios são impuros. Pedro se coloca como alguém pescador, não digno de estar diante do Senhor. Aqui é a mesma coisa, mas Paulo diz que seu ministério é obra da graça de Deus, não pessoal de Paulo, né? Então, não que ele é o maior entre todos, né? A pregação de Paulo é a mesma dos outros apóstolos. Isso isso, em resumo, o que eu e eles pregamos, e é isso que crestes. Os coríntios receberam uma mensagem confiável. Quer dizer, não é Paulo falando uma coisa, o outro lá da outra comunidade criando uma igreja paralela falando outra coisa. Paulo diz, apesar de ele considerar que ele trabalha mais que os outros, mas a palavra anunciada, o evangelho anunciado é o mesmo, o que Paulo prega e o que os apóstolos pregam, pela graça que vem de Deus, tanto ele como os apóstolos. Mas então, o que achou? Poxa, quanta novidade, né? Quanta coisa interessante. Como então? Vamos agora ver como estas leituras se encaixam. Então, em primeiro lugar, como é que essas leituras estão ligadas? Quais são os vínculos dessas leituras todas aí?
O Evangelho, a primeira leitura e a segunda, todas elas têm uma manifestação de Deus e uma vocação. Todas elas acontecem. Vocês lembram lá o Evangelho? Tem lá a pesca milagrosa, né? E Jesus chama os pescadores. Obviamente, Jesus fala para Pedro, mas depois os outros vão junto. Na primeira leitura tem uma teofania, como nós vimos, né? Fogo, fumaça, terremoto e Isaías que é comissionado para uma missão. Se a gente continuar lendo, inclusive depois do versículo seguinte, Deus manda, entrega a missão para Isaías. E a segunda leitura tem várias cristofanias. Cristo ressuscitado aparece para várias pessoas e vários grupos. E Paulo fala do seu próprio apostolado. Então, todas as leituras, essa primeira, o Evangelho, primeira e segunda, tem aí uma ligação nessa dinâmica. Deus aparece e a pessoa se compromete. Além disso, nas três leituras, todas elas aparecem um obstáculo. Pedro diz assim, né? Alguém afirma que é indigno, né? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador, Pedro fala. Isaías diz, eu sou uma pessoa de lábios impuros que vivo no meio do povo impuro. E Paulo diz, olha, eu não sou digno porque eu persegui a igreja. E nas três situações, a resposta de Deus é a mesma. Aqui que é bonito. Tanto Deus na primeira leitura como na primeira leitura, como Jesus no Evangelho e na segunda leitura, todos a resposta é sempre a mesma. Se para vocês isso é um problema, para mim não é. É você que tá achando que isso é um problema. Para mim não é. Se o problema era esse, o problema não existe. E aí o que achou? Quanto conteúdo interessante hoje, né? Como essas leituras estão ligadas. Mas aquilo sempre. Se você vai fazer uma homilia, uma catequese, uma reflexão sobre essas leituras, chegou o momento de vermos algumas dicas. O que poderia ser falado numa homilia, numa catequese, numa reflexão sobre essas leituras aí? Tomar como princípio essa ideia. Deus sabe quem nós somos. E mesmo assim ele nos chama. E não é para ser padre, para ser freira. Deus nos chama para fazer parte da igreja. Deus nos chama para caminhar com ele na nossa vida do dia a dia. Quer dizer, e aí então, pensando no ano 2025, ano da esperança, essa pergunta: os nossos pecados impedem Deus de atender a nossa esperança? Aquela situação, eu tenho tanto pecado, mas será que Deus vai se lembrar de mim? Hã? Isso atrapalha? Olha a resposta a resposta já foi dada nas leituras, né? Se para você é um problema, para mim não é. Olha Deus dizendo. O que falou para Pedro? O que falou para Isaías? O que falou para Paulo? Para você é um problema? Então não existe problema, né? Vamos lá. Deus descarta estes nossos entraves. E Deus pode descartar e superar esses entraves, quando e como quiser. Então, os nossos obstáculos são para nós. Pode ser até para alguns setores da igreja, mas para Deus não são, né? E o que acontece? Às vezes Deus até se aproveita das nossas limitações, dos nossos defeitos. Exemplo, Paulo, um casca de ferida. Paulo que não levava desaforo para casa. Teimoso. Olha o que se tornou. Quer dizer, Deus se aproveita até dos nossos pecados, das nossas limitações, né? Por outro lado, Deus também é livre para mudar os nossos planos. E aí, o que achou do nosso encontro de hoje? Quanto conteúdo bonito, não é? Mas, como eu falei, este é apenas um recorte. Na nossa aula toda terça-feira, além de poder interagir com os professores, você terá também conteúdos exclusivos. Além de já na terça-feira já ter o conteúdo do nosso estudo. Pense então na possibilidade de participar conosco do nosso curso bíblico Liturgia da Palavra. O link para mais informações é esse que está aparecendo aqui embaixo agora. E se você estiver interessado ou interessada
em participar do nosso curso, este é o link para o formulário de inscrições. Como sempre, recordo que você dê o seu joinha, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, compartilhe este vídeo com o seu irmão, sua irmã de comunidade, com parentes, amigos, com o pároco, com o seu bispo. E deixe o seu comentário. E que a esperança continue sempre guiando seus passos. E até o nosso próximo vídeo.